Muito bem, Juan. Obrigado aí por ter vindo, né? Eu gostei do livro, conforme eu já falei. Aí se apresenta, então, antes da gente iniciar a conversa. Muito obrigado, professor, pelo convite. Uma honra estar aqui falando do meu assunto de predileção com alguém que é autoridade, né, no tema. Inclusive, Entendi. infelizmente, eu fui ler o seu livro sobre a Guerra Fria depois que eu já tinha enviado meu para a editora. Porque o seu livro, né, eu fiz a questão de ter seu exemplar, o senhor vai autografar depois para mim, tá bem rabiscado Opa, também. gostei de ver. Tem que ser assim mesmo. Tem Aprendi que ser muito. rabiscado. Claro, agora tem que fazer a segunda leitura, né? Já fiz aqui o mapeamento das informações, assim, fiquei impressionado com algumas informações aqui, livraço. E dialoga Obrigado. muito com o meu tema, né? Sim, sim, tem tudo a É. ver. É uma coisa que dá um bom casamento aí. Então, me apresentando, né? Meu nome é Juan Martinez Bender, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, resido atualmente em Brasília, onde eu trabalho, né? Sou militar da ativa do Exército, sou formado em História, tenho especializações na área e sou um aprendiz de Ciências Humanas, né? Eu não exerço a função, não trabalho com a área assim, mas sou apaixonado, né? Estou em busca do aprendizado, então... Uh, a própria escrita do meu livro é uma forma, né? Foi uma forma de construir, tentar construir um diálogo com a área das ciências humanas e tenho conseguido, né? Até foi, assim, uma surpresa bem positiva. O livro foi publicado em 31 de março de 2025, né? Uma data bem sugestiva e de lá para cá, oportunidades, né? De conversa, diálogos, críticas construtivas surgem, né? E elas sempre são muito bem-vindas. De lá para cá pude, né, adentrar novas fontes, como o seu próprio livro ali, rever alguns pensamentos no geral, mantenho a mesma linha, né, mas com certeza poder estar aqui é uma oportunidade muito grande que dialoga com este trabalho aqui sobre o qual falaremos hoje, né, sobre a Guerra Fria do Brasil de 1964. Ótimo, muito bem. Só que antes de chegar em 64, a gente tem que fazer um apanhado histórico aí de outros acontecimentos, né? Eu acho que é bom, conforme a gente combinou, de 100 anos atrás, 100 anos antes de 1964, Guerra do Paraguai, que mudou o Brasil para sempre, né? Perfeito, Então eu professor. gostaria que você comentasse aí sobre a Guerra do Paraguai e por que que ela mudou o Brasil para sempre. Eu penso que, né, 1964 é história contemporânea, né? De alguma forma, todos nós dialogamos com este evento da história, temos personagens da Vivo, importante na política, inclusive. Então, temos o olhar atual sobre 1964, né? Penso que as pessoas que viviam em 64 não tinham condições de avaliar aquela conjuntura, né? Perfeito. Mas penso também que nós, aqui de 2025, temos uma certa dificuldade de avaliar a conjuntura de 1964, né? Porque era um momento completamente diferente, um momento, né, de Guerra Fria. E, além da Guerra Fria, nós temos a nossa Guerra Fria particular, uma série de eventos muito particulares do Brasil, que, como o senhor mencionou agora, eu entendo que remetem à Guerra do Paraguai, mas não apenas, né? Mas a Guerra do Paraguai penso que seja um marco ideal. E digo mais, eu acredito que a longo prazo, né, daqui a uns anos, tal como já se discute, o Eric Hobsbawm fala sobre isso, né? A ideia de que Primeira e Segunda Guerra Mundial sejam estudadas de uma forma só, uma guerra única, tendo em vista que são quase os mesmos personagens, eu diria que 1964 não poderá ser estudado sem 1864, né? Um século antes. Porque ali começa a ascensão político-social, né? Das Forças Armadas, se é que a gente pode colocar dessa forma. Uma instituição, né, de Estado, um braço de Estado, que passa a adquirir um certo protagonismo em termos de ter pautas próprias, né? Estamos falando aqui da ideia de república, os militares compram essa ideia, uma parcela. Toda vez que eu falar os militares, temos que lembrar que hoje, pelo menos, né, nós temos 220 mil militares no Exército. Então, os militares, muitas vezes, será uma parcela, né? Uma parcela significativa comprou a ideia de república, mas não apenas a república. Os militares da Guerra do Paraguai compraram o abolicionismo, né? Pedro Calmon nos dirá que o exército ter comprado a ideia do abolicionismo foi o fator divisório para que o abolicionismo tenha sido, enfim, empreendido, né? Mas antes de falarmos da Guerra do Paraguai, conforme nós acertamos aqui, professor, eu quero voltar ainda mais um pouquinho Ah, antes, fica à vontade, vamos lá. na história do Brasil, no começo, né? E quando eu falo história do Brasil, eu já preciso, né? Estamos num terreno sempre espinhoso, né? Porque o Brasil já começa antes de 1500, os indígenas já estavam aqui e tal. Eu me refiro ao Brasil
enquanto projeto de nação, né, a gente pode estabelecer ali, né, o 22 de abril de 1500 como um marco que nos levaria ao projeto de nação que somos hoje. Eu acho interessante analisar, para que possamos entender também 1964, a importância do aspecto militar na formação do Brasil. Isso não é algo assim intrínseco ao nosso país, né? Quando a gente vai analisar a própria origem da literatura, temos várias hipóteses, mas quando se fala, por exemplo, de Homero, Ilíada e Odisseia, estamos falando de uma guerra, né? Guerra de Troia, então o aspecto militar ali na origem da literatura. Quando falamos da própria historiografia, a primeira obra historiográfica de referência, Tucídides, a Guerra do Peloponeso. Se eu puder me corrigir, por favor, fique à vontade. Então, temos um aspecto militar que se faz presente no desenvolvimento, né, de civilizações, não apenas o aspecto militar, né? Temos a igreja, temos vários agentes, e no Brasil o aspecto militar terá sido um desses agentes importantes. E por quê? Porque sendo o Brasil fruto de uma conquista, né, em um período de conquistas, de grandes navegações, e sendo fruto de uma conquista e, portanto, de certa parte, de uma invasão, era necessário que o território conquistado fosse protegido de outros conquistadores, de outros invasores. Então, nós temos já naquele período, Brasil 1500 a 1530, conhecido na historiografia como, né, Brasil pré-colonial, porque ainda não teria, né, havido ali o interesse de Portugal, nós temos ali já patrulhas, né? As famosas expedições guarda-costas. Expedições guarda-costas, Cristóvão Jacques, eles estão ali só para garantir o território, não temos ainda nenhum interesse aqui, mas é nosso. Então, temos as feitorias, entrepostos comerciais, são guaritas, né? Pequenos povoados já começam a se estabelecer ali. E, de fato, esse período 1500, 1530 vai começar a mostrar para os portugueses que, opa, é melhor a gente cuidar melhor desse lugar, porque há outros países interessados, né? Aqueles que ficaram de fora do atestado de Adão, né? Da Tratado de Tordesilhas. Segundo o rei francês comentou. Perfeito. Então, começa então, né? 1530 ali, né? Temos a nossa colonização formalmente ali, né, acontecendo, capitanias hereditárias, né, o pessoal está bem familiarizado com essa expressão, né, que remete bem ao nosso ensino fundamental, quando se lembra de história, capitanias hereditárias. Pois bem, os donatários, né, os 12 donatários das 15 capitanias ali, eles tinham responsabilidades militares para com aquele espaço, né, eles tinham que prover a segurança, né, militar ali, e não por acaso, porque não apenas os invasores, como também os habitantes, os povos originários estavam ali e não eram tão amigáveis assim, né? E aí um fator interessante, que é até a forma como eu abro o meu segundo capítulo ali do livro, né? Que é os povos, né? Os povos que vão dar origem ao Brasil, pelo menos os povos naquele primeiro momento ali, né? Estamos falando de povos, né? De etnia de matriz africana, europeia, indígenas, e todos esses povos poderia estabelecer como um elo em comum, justamente naquele contexto, uma espécie de inclinação para o combate, vamos colocar assim, né? E aí me refiro, claro, o europeu conquistando, invadindo, precisando, portanto, estar em condições de proteger e enfrentar. Inclusive, Pero Vaz de Caminha, né, autor da nossa certidão de nascimento, ele sai daqui e vai morrer em combate depois lá nas Índias, pode ser? Eu acho que sim. Tá. E temos, né, os africanos trazidos e escravizados e empreendendo aqui tradições guerreiras por meio dos quilombos. E temos os indígenas, e aí que está, né, o ponto interessante de estudar a história e quebrar alguns paradigmas, né, que lutavam muito entre si, né, muito entre si. Demais, guerras intermináveis. Guerras intermináveis, como mostra a tese do Florestan Fernandes, né, marxista, que ele fala sobre uma tese sobre o Tupinambá e mostra que haviam muitos conflitos ali. Então são esses povos que, num primeiro momento, vão dar início à formação, à fusão desses povos, né, do nosso país, do que somos, né? E aí e o motivo de eu ter entrado nesse salto temporal, né, para trás, é chegar naquilo que o exército brasileiro considera que seja o seu nascimento, que não é a Guerra do Paraguai, é a Guerra de Guararapes. Sim, é a expulsão dos holandeses, a Guerra da Luz Divina. Exatamente, expulsando os holandeses, o invasor expulsando outros invasores. E embora, né, a historiografia não considere o 19 de abril de 1648 ali, né, como o exército considera o seu nascimento, o fato é que há um evento simbólico aqui, né, em termos de mito simbólico fundante da instituição, porque nós temos
justamente a fusão desses povos aqui, expulsando um invasor, e pela primeira vez, isso eu descobri faz pouco tempo, lendo um livro do professor Durand Pupin, a verbalização da ideia de pátria, ela estava sendo verbalizada por aqueles grupos, né? E aí, inclusive, eu já estava conversando aqui antes, eu vou aproveitar a oportunidade. O senhor tem o material do Caravelas Kids, que referencia heróis desse combate. São eles mesmos. Felipe Camarão, representando os indígenas. Henrique Dias, representando, né, os negros. Exatamente. Fernandes Vieira, enfim. Então, o fato é que temos um evento simbólico aqui que o Exército considera a sua origem, e com todo sentido, né, com toda razão. Pois bem, para chegar em 1864 e poder avançar depois para 1964, né? Nós temos aí, né, o Brasil colonial, ele passa a se desenvolver, temos fortalezas sendo criadas, né, no litoral, o Rio de Janeiro se funda dessa forma, com a expulsão dos franceses, temos a expulsão dos holandeses no Nordeste, e depois, né, o exército brasileiro, propriamente dito, ele nasce, né, pelo menos em termos jurídicos, com a independência, né? Temos a Constituição de 1824, organizando ali, né, as forças, né, de mar e terra, né? A aeronáutica viria só na Segunda Guerra Mundial. E responsáveis pela defesa do Império, né? Essa Constituição vai ser importante para que a gente possa falar depois de um outro tópico ali, né, que é a questão do poder moderador. Então, o Exército aqui, ele é organizado, né? Com a Declaração da Independência, inclusive ele participa das guerras de independência, que foram guerras, né? Temos o batismo de fogo de nomes como futuro Duque de Caxias, Maria Quitéria, o Osório participa das guerras de independência, ainda muito jovem, acho que era um adolescente, acho que, né, eu preciso estudar mais sobre a história do Osório, mas eu sei que o senhor tem simpatia por ele, e de fato ele é um grande herói, né, para os militares, patrono da cavalaria, né? Pois bem, o que acontece nesse momento também é que essas tropas que já existiam passam a ser organizadas, né? Até a independência, a história do Brasil, no que tange a sua vida militar, é organizada em 3 tipos de tropas, né? De primeira, segunda e terceira linha. Também chamado de tropas regulares, semi-regulares e tropas irregulares, né? As tropas regulares de primeira linha seriam aquelas tropas oficiais vinculadas a Portugal. Como o Brasil era parte de Portugal, exército português, né? Então eram as tropas de primeira linha. As tropas de segunda linha eram as milícias que se formaram, mas com aval do Estado, de forma que essas milícias eram convocadas em épocas, né, de grandes conflitos e crises, enfim. E por fim, as tropas de terceira linha, né, e irregulares, onde a gente pode inserir os bandeirantes, que tinham interesses próprios, eram militares que trabalhavam por conta com interesses próprios a depender de quem pagasse mais. E, eventualmente, essas tropas se misturavam, né, conforme a necessidade ali. E quando tem a independência, então, a organização, né, dessa estrutura, de forma que haverá uma tropa responsável pela defesa na fronteira. E, interessante, né, depois... isso já havia ocorrido, né, mas passou a se desenvolver a partir dali, com o ciclo do ouro, Inconfidência Mineira, o deslocamento de uma tropa propriamente, né, um tipo de tropa para... Essa expressão não existia, mas o que a gente chamaria hoje de garantia da lei e da ordem, né, com uma série de conflitos que a gente tem ali, a ideia de pacificação começa a se desenvolver, né, essa é uma palavra de valor simbólico para o Exército. Vejamos, nós temos a missão no Haiti, né? Pacificação no Haiti. Verdade. Temos pacificação no Morro do Alemão, no Complexo da Maré. E a pacificação vem do período que eu queria mencionar agora, que é o período regencial, né? Quando Dom Pedro abdica, 7 de abril de 1831. Nós temos um período de sucateamento aí do Exército, e aquela elite política que assume o poder passa a optar pela formação das guardas nacionais, Exatamente. né? É um período de grande instabilidade, um período onde o que atualmente é o 5º maior país do mundo conseguiu manter sua integridade, né? Com todas as... Apesar das revoltas da instabilidade. Da instabilidade. E é nesse momento que o Caxias, então, vai começar a desenvolver, né, aquela alcunha do pacificador. O Brasil foi pacificado às custas de muito sangue, porque guerra é isto, lamentavelmente, mas foi pacificado, vamos entender assim, que pacificado nesse contexto seria um sinônimo de foi mantida a integridade territorial, né, com muito sangue. Avançamos,
o período regencial, que deixa marcas para o exército que entrará na guerra em 1864, na Guerra do Paraguai. E por que deixa marcas? Porque o exército vinha de um grande sucateamento. Quando a ameaça paraguaia bate a porta, na figura de Solano Lopes, o exército não tinha tropas, vinha sendo sucateado. Existem várias discussões para esse motivo. Eu já vi a bibliografia dizer que havia desconfiança com o exército pela proximidade com a monarquia. Eu acho que faz sentido, não faz, uma vez que o próprio exército participou da abdicação. E a outra versão que parece interessante também vem do Nelson Werneck Sodré, um general marxista, diz que havia um interesse das elites agrárias em compor as suas próprias tropas, né, na forma do coronelismo, e a Guarda Nacional seria isso. Enquanto... E de fato ela ajudou o coronelismo. Ajudou o coronelismo. E ajudou o regionalismo, tudo, né? Perfeito. E pro Nelson Werneck Sodré, o exército, ele teria uma vertente, uma inclinação muito grande para o povo, né? Para a democracia, para a questão popular, e isso iria de encontro, né? Iria contrário ali ao viés político daquele momento. Essa questão ela é bastante discutida, né? O fato é que em 1864, quando a guerra bate a porta, o exército está fragilizado, né? Não temos tropas, né, para lutar neste grande conflito que terá sido o maior da América Latina. Então, inicia-se ali a campanha, né? Voluntários da Pátria. Dom Pedro II é o primeiro voluntário. É o primeiro, deu o exemplo, chegou a estar no campo de batalha, né? Em Uruguaiana ali. O Caxias teria, inclusive, feito manobras para atrasar a chegada de Dom Pedro, a fim de preservar, né, a sua imagem. Não, o senhor não precisa fazer isso, não, vamos lá, eu preciso estar lá. E esteve, de fato. A Guerra do Paraguai, a gente pode avançar, né, para chegar no nosso tópico aqui, mas a importância da Guerra do Paraguai, como eu mencionei, é porque a partir dela o exército nunca mais será o mesmo, né? É um exército que não apenas deseja participar da construção do país, como também é chamado a participar. E aí nós temos grandes polêmicas que se iniciam a partir daí. Uma delas é qual? A questão da república, né? E eu sei que penso estar diante de um professor que tem simpatia pela monarquia, né? Sim, claro. E tem muitos motivos para isso, o senhor tem muitas razões para isso. Então, naquele contexto de monarquia, havia grupos que defendiam a república. E por mais que nós possamos analisar hoje e dizer que, poxa, seria melhor que tivesse ficado na monarquia, me parece que naquele contexto, pós-Revolução Francesa, onde a América Latina fazia uma opção pela república, o Brasil, naquele contexto, no pensamento daqueles defensores da ideia republicana, estavam atrasados, né? E daí o valor simbólico, o capital simbólico da Revolução Francesa e tudo que ela traz de ruim, inclusive, né? Com suas palavras, com seu vocabulário, a entender a ideia do antigo regime, né? Isto que nós vivemos é ultrapassado, isto é o antigo regime. Isso não se faz mais, isso não está mais na moda, né? Como poderiam ter argumentado os republicanos. Pois bem, nós tínhamos militares monarquistas, né? E esses militares... O próprio Duque de Caxias era monarquista. O Osório. Osório também, ele era republicano na juventude. Era republicano, depois ele mudou. Perfeito. E esses militares não estavam mais lá na proclamação da República. Não estavam mais. A parcela que estava era a parcela mais identificada, não toda, né? Como o próprio Deodoro da Fonseca. Mudou de última hora. Mudou de última hora. Mas nós tínhamos ali o ideal da República, que estava presente em uma parcela de militares identificados com o positivismo de Augusto Conte, e a gente começa a entrar no plano das ideologias, mas não estava apenas no plano militar, né? Estava também, tínhamos o Partido Republicano, né? em Minas, em São Paulo. A República, ela é mencionada em eventos lá de trás, em Conferência Mineira, né? Não por acaso o Tiradentes vai ser ressuscitado nesse momento como valor simbólico. A República foi mencionada na chamada Revolução Farroupilha, assim ela é conhecida no Rio Grande do Sul, né? Foi dos eventos ali durante a regência, foi o que se manteve mais tempo separado, né? De 1835 a 45, se eu não me engano. Então a República estava lá, a Confederação do Equador, ela estava lá. E é isso que o general Nelson Werneck Sodré referencia quando ele diz que o exército, naquele momento a parcela, né? Mais uma vez, a parcela daqueles militares... Nunca 100%. Nunca, jamais, nenhum momento. Nenhuma ruptura institucional da qual participará, né? O exército ao longo da história, que comentaremos aqui, teve adesão unânime, né?
Ah, mas a interpretação, então, deste professor é que o exército, naquele momento, estava dialogando, né, com este passado, né, de pautas republicanas dispersas. E nós temos, então, acho que de todos esses grupos, né, interessados ali pela República, nos interessa mais, para falar de 1964, os positivistas. Porque eu defendo, professor, no meu trabalho aqui, sem querer reduzir, porque isso é bem... a gente acaba tentando ser didático e acaba reduzindo. Mas eu defendo que 1964 pode ser explicado através de um choque, né, político, um choque de ideologias. Não é possível conceituar esse choque como um choque de esquerda e direita, como o senhor bem defende, de que os 21 anos de governos militares, quando analisado de forma fria, a partir daqui onde estamos principalmente, faz muito mais sentido se colocado no espectro de esquerda, né? Pelo centralismo, por várias questões. Então eu não posso... claro que isso pode ser problematizado, vamos conversar sobre isso, mas eu não posso dizer que 64 foi um choque de direita e esquerda. Um choque ideológico, com certeza. Esquerda e direita estavam ali, direitas e esquerdas, né? Mas foi um choque político-ideológico. E eu defendo que esse choque político-ideológico pode ser didaticamente traduzido na ideia de positivismo ou herdeiros do positivismo contra herdeiros do marxismo. E aí a importância da gente trabalhar 1864. Porque 1864 é a Guerra do Paraguai que vai ascender o exército a uma posição política de poder argumentar. Proeminente. Proeminente. Né? E também é o momento que ocorre a primeira internacional comunista, socialista, né? Comunista, né? Nós temos ali uma amálgama de flertes com anarquismo, com socialismo. Temos o Karl Marx participando deste primeiro momento, né, em 1864. Então, quando eu quero analisar esse choque de 1964 e quero rastrear a construção, o desenvolvimento desses agentes, eu consigo chegar em 1864 e ver, opa, enquanto o comunismo estava sendo articulado, ou aquilo que seria um ideal de comunismo, estava sendo articulado pela primeira vez, com um propósito já de expansão, de chegar a novos países, ao mesmo tempo o exército brasileiro estava adquirindo um status para poder, no futuro, e aí vai entrar uma divergência, né, prover esse choque. Por que uma divergência? Porque eventualmente foi um choque, eventualmente foi uma mistura. Né? Nós tivemos militares na instituição que dialogaram, flertaram com a concepção de comunismo, né? Inclusive eu vou mencionar uma coisa depois que eu vi na sua aula que eu fiquei impressionado sobre o livro do Silvio Frota. Então, Proclamação da República, né? Brasil, 1889, temos projetos políticos sendo discutidos. Eu posso citar aqui no positivismo, né? Havíamos militares como o Benjamin Constant, né, professor de matemática, né, oriundo da escola militar, de onde teria acontecido então essa ascensão de ideias positivistas, mas não apenas no meio militar, né? A gente tem Miguel Teixeira. E foi muito forte lá na sua terra, né? O Rio Grande do Sul, com o Júlio de Castilhos, né? Foi a terra do positivismo. Do positivismo, impressionante. Impressionante nós vermos as lideranças políticas que de lá saíram e que vão implementar isso na nossa história, né? Sim. Vamos chegar lá. Isso é impressionante. Nesse momento, né, para a gente poder seguir a própria... A Constituição do Rio Grande do Sul está sendo lá feita também, né? A Proclamação da República é feita e a Constituição do Rio Grande do Sul também é feita lá. E ela é tida pelo professor Ricardo Velez como a Constituição positivista, né, da história do Brasil. Sim. E o que seria, então, para, né, contextualizar aí o nosso ouvinte? Quais seriam esses ideais, nessas hipóteses? Vejam como, mais uma vez, o arcabouço ideológico se mistura. Marx, se a gente colocar ele, né, como o pai do marxismo, embora isso seja até um equívoco, né, para contextualizar mais uma vez, marxianos são aqueles especialistas, né, em Marx, aqueles que focam no que Marx disse. Marxistas trabalham a partir do que Marx foi dito, reinterpretam Marx, acrescentam naquilo que Marx fez. Mas Marx está vinculado a marxismo, né, naturalmente. Claro, de uma forma ou de outra. Tanto Marx quanto Augusto Comte, o pai do positivismo, bebem do socialismo utópico. Sim, claro. Bebem de uma ideia de evolução, de uma ideia de transição de etapas. É isso o que há em comum nessas duas ideologias que vão entrar em choque em 1964. A ideia segundo a qual o Brasil estava rumo a alguma coisa, algum lugar. O mundo estava rumo a algum lugar, né? Para os positivistas, esse lugar era o progresso em direção ao estado positivo, né?
um estado de utopia, podemos dizer assim, né? Então, Augusto Comte tinha uma intenção, me parece, de substituir a própria religião, né? Ele tinha uma visão que vai ser a grande divergência com Marx, né? De harmonizar o proletário. O proletário não terá espaço nessa condução. Ele será harmonizado por aqueles que fizerem essa condição. Quem são aqueles? Uma aristocracia, uma elite intelectual. Esta elite cuidará dessa transição de etapas rumo a um estado moderno, a um estado científico, a um estado positivo, né? De ordem, progresso e amor, porque amor também estava no lema. No lema, só que saiu na nossa bandeira. Saiu. E Marx também via o mundo dessa forma. Não apenas Marx, ele não foi o primeiro, mas ele deu uma fórmula para a transição das etapas rumo ao comunismo, né? Então Marx não é o pai do socialismo e do comunismo. Ele é o auto-intitulado pai do socialismo científico. O senhor pode me corrigir se eu estiver errado, por favor. O senhor é o especialista nessa área. Não, ali. imagina. O Marx, então, ele, diferente dos socialistas que o antecederam, ele dirá não cabe a nós ficar dizendo como vai ser, a gente vai mostrar como vai ser feito. E como vai ser feito, segundo Marx, pela luta de classes. A luta de classes, para Karl Marx, é o motor da história. E daí a importância que Marx dará ao proletário, porque para Marx, o proletário é a classe revolucionária por excelência. Daí a grande divergência entre Augusto Comte, pai do positivismo, né, e o nosso representante do marxismo.